O Clube do Olho Roxo, a marca que a elite não consegue esconder. O Papa Francisco, George W. Bush, Elon Musk, Kanye West, Lady Gaga, Barack Obama, Ivete Sangalo. O que essas pessoas têm em comum além do poder, da fama e da influência? Todos, em algum momento, apareceram publicamente com o mesmo hematoma. No mesmo lugar. No olho esquerdo. Coincidência? Você vai assistir esse vídeo até o final, e depois me diz se ainda acredita nisso. O padrão que ninguém explica. Imagine que você está folheando arquivos de imagens de líderes mundiais. Presidentes. Papas. Bilionários. Artistas. E de repente você percebe algo. Um hematoma. Sempre com uma explicação vaga. Caí em casa. Bati no carro. Meu filho me deu um soco brincando. Parece normal até você ver a lista completa. George W. Bush, ex-presidente dos Estados Unidos, apareceu com o olho roxo e disse que engasgou com um pretzel. Um pretzel. O homem que comandou a guerra do Iraque, engasgou com um pretzel. O Papa Francisco, líder espiritual de mais de 1 bilhão de católicos do mundo, apareceu com o rosto machucado e disse que bateu ao entrar no papamóvel. Elon Musk, o homem mais rico do planeta, surgiu ao lado de Donald Trump em uma coletiva na Casa Branca com o olho esquerdo completamente inchado. A explicação? O filho de 5 anos deu um soco brincando. Harry Hyde, ex-senador americano, disse que caiu durante um exercício físico. E assim por diante. Cada um com a sua história. Cada um com a sua desculpa conveniente. Mas quando você junta todas as imagens numa mesma tela, o padrão se torna impossível de ignorar. Sempre o mesmo olho. O que é o Black Eye Club? Dentro das comunidades que investigam o que os grandes veículos de mídia se recusam a mostrar, esse fenômeno ganhou um nome. The Black Eye Club. O Clube do Olho Roxo. O termo começou a circular em fóruns alternativos na internet nos anos 2010 e nunca mais parou de crescer. Hoje, ele é debatido em milhões de publicações pelo mundo todo. E não é à toa. A teoria sustenta que o hematoma no olho esquerdo não é acidente. Não é queda. Não é descuido. É uma marca. Um selo. Um símbolo visível de que aquela pessoa passou por algo, ou foi submetida a algo, dentro das estruturas ocultas do poder global. Segundo essa narrativa, existem diferentes interpretações para o que esse algo seria. Vou te apresentar as principais. A primeira, o olho roxo como ritual de iniciação. Para entrar nos círculos mais altos da elite global, onde as decisões reais são tomadas, longe das câmeras e dos votos, é necessário passar por uma cerimônia de entrada. Uma prova de lealdade. O hematoma seria o sinal físico dessa submissão. A segunda, o olho roxo como punição. Alguém saiu da linha. Alguém ousou questionar. Alguém ameaçou revelar o que não deveria ser revelado. E recebeu um aviso. Não verbal. Não escrito. Marcado diretamente no rosto. Público o suficiente para ser visto. Discreto o suficiente para ter uma desculpa. A terceira, a mais perturbadora de todas. Vou falar dela mais à frente. Mas antes, precisamos entender a simbologia por trás disso tudo. O olho de Horus e o simbolismo oculto. Para entender o que realmente pode estar por trás do Clube do Olho Roxo, precisamos voltar milhares de anos. Ao Egito Antigo. Horus era o deus, ele era representado como um homem com cabeça de falcão. E seu símbolo mais poderoso era o olho. O olho de Horus. Segundo a mitologia egípcia, Horus perdeu o olho esquerdo em uma batalha épica contra Sete, o deus das trevas e do caos. O olho foi arrancado,
fragmentado, destruído e depois restaurado. Esse olho danificado, esse olho que sofreu, tornou-se o símbolo mais poderoso do ocultismo egípcio. O símbolo de quem passou pela dor e sobreviveu. O símbolo de quem foi marcado pelo poder das trevas. Coincidência que o hematoma sempre aparece no olho esquerdo? No ocultismo, o lado esquerdo representa o caminho da sombra. O olho de Horus evoluiu ao longo dos séculos e ressurgiu no Ocidente sob outro nome. O olho da providência. Aquele olho dentro de uma pirâmide. Que você vê estampado na nota de $1. Que aparece nos símbolos maçônicos. Que foi adotado pelos Illuminati como marca de controle e vigilância. A mensagem é clara para quem sabe ler. Nós vemos tudo. E você está sob nosso controle. Quando um presidente aparece com o olho esquerdo roxo, e o símbolo da elite global é exatamente um olho danificado. Isso não é arte por acaso. Isso é linguagem. Uma linguagem que não foi feita para você entender. Os nomes da lista. Agora vamos conectar os pontos. Vou te apresentar alguns dos casos mais emblemáticos. George W. Bush, presidente dos Estados Unidos de 2001 a 2009. Apareceu publicamente com hematomas na região do olho em mais de uma ocasião. A coincidência com a filiação a uma sociedade secreta de alto escalão nunca foi explicada pela mídia convencional. Papa Francisco, líder máximo da Igreja Católica. A instituição mais antiga e poderosa do mundo ocidental. Donos de um dos maiores acervos secretos da história humana, o Arquivo Apostólico Vaticano. Um Papa. Com um olho roxo. E a explicação foi: bateu no carro. Elon Musk, o homem mais rico do planeta. Dono de empresas que literalmente constroem o futuro, foguetes, inteligência artificial, redes neurais cerebrais com o projeto Neuralink, comunicação por satélite com a Starlink. Em maio de 2025, apareceu com o olho esquerdo inchado ao lado de Donald Trump na Casa Branca. Dois dos homens mais poderosos do planeta. Um com o olho roxo. A foto rodou o mundo. A explicação foi rapidamente dada e rapidamente esquecida. Kanye West, um dos artistas mais influentes das últimas décadas. Alguém que passou anos tentando revelar, através de suas músicas e entrevistas, o que acontece nos bastidores da indústria do entretenimento. Alguém que foi publicamente silenciado, hospitalizado, desacreditado. Apareceu com o olho roxo em diversas ocasiões. Coincidência com suas tentativas de falar sobre o controle da indústria? Lady Gaga, uma das artistas mais carregadas de simbolismo oculto da história da música. Seus videoclipes são estudados há anos por pesquisadores do ocultismo. Referências explícitas ao olho de Horus, ao Baphomet, à dualidade luz-trevas. Apareceu com hematoma no olho esquerdo após eventos não explicados publicamente. Realeza. Presidência. Igreja. Entretenimento. Tecnologia. Todos os pilares do poder global. Todos com o mesmo sinal. A teoria mais perturbadora, Soul Scalping e Vril. Agora chegamos àquilo que prometi anteriormente. A interpretação mais extrema. A que você não vai encontrar nos portais de checagem de fatos. Ela se chama Soul Scalping. Em português, escalpelamento da alma. Essa teoria circula há décadas em comunidades de pesquisa alternativa e se conecta a um conceito ainda mais antigo, os Vril. Os Vril são descritos em textos esotéricos do século XIX como entidades, alguns dizem seres interdimensionais, outros dizem espíritos, outros dizem parasitas energéticos, que seriam capazes de entrar no corpo humano através de um orifício específico. Adivinhe qual? O olho. Segundo essa narrativa, o processo de entrada de uma dessas entidades deixaria um rastro físico. Um hematoma. Na região ocular. Geralmente no esquerdo.
A teoria afirma que líderes mundiais, ao atingirem determinado nível de poder, são literalmente habitados por essas entidades. O ser que você vê na televisão não seria mais completamente humano. Seria um veículo. Uma casca controlada. Absurdo? Talvez. Mas, curiosamente, o texto base que descreve os Vril, escrito por Edward Bulwer Lytton em 1871, influenciou diretamente grupos ocultistas que surgiram na Alemanha no início do século XX. Grupos que depois forneceram a estrutura filosófica e ritualística para o regime nazista. Não é ficção científica. É história. E a pergunta que fica é: por que uma narrativa tão antiga, tão específica sobre o olho esquerdo, reaparece toda vez que uma figura de poder surge com esse mesmo hematoma? O adrenocromo e a conexão com os rituais. Existe ainda outra camada dessa história que precisa ser dita. O adrenocromo é uma substância real documentada pela ciência. É um subproduto da oxidação da adrenalina no organismo humano. Mas as teorias que circulam nos bastidores da internet alternativa vão muito além da definição química. Elas afirmam que o adrenocromo, quando extraído em altas concentrações, especialmente de organismos em estado extremo de terror e sofrimento, produziria efeitos psicoativos poderosos. E que membros da elite global utilizariam como um tipo de elixir da juventude e de expansão de consciência em rituais fechados. E qual seria a ligação com o olho roxo? Dentro dessa narrativa, os rituais que produzem essa substância seriam os mesmos que deixam as marcas físicas nos participantes. O hematoma seria um rastro involuntário de uma cerimônia que nenhum grande veículo de comunicação se propõe a investigar. Repito, isso são teorias. Mas são teorias que envolvem pessoas reais, em posições reais de poder, com marcas físicas reais. E quando você tenta questionar publicamente, o conteúdo some. As contas são removidas. Os vídeos são derrubados. Que tipo de teoria da conspiração comum tem o poder de ser silenciada por plataformas bilionárias? O silêncio da mídia e a censura. Pense comigo. Quando um famoso tem um escândalo amoroso, a mídia passa semanas cobrindo. Quando um político mente em uma entrevista, há análise por análise. Mas quando dezenas de líderes mundiais aparecem com o mesmo hematoma no mesmo olho, em momentos e países completamente diferentes, o assunto é classificado como teoria da conspiração e arquivado. Sem investigação. Sem perguntas incômodas. Sem jornalismo. Apenas, é coincidência. Não há nada a ver aqui. E os poucos canais que insistem em levantar essas perguntas são demonetizados, removidos, shadowbanned. A pergunta que você precisa se fazer não é: isso é verdade ou mentira? A pergunta é: por que há tanto esforço para garantir que você nunca faça essa pergunta? Papas, presidentes, bilionários, artistas, o olho esquerdo roxo, o símbolo de Horus danificado, o selo do clube, a marca visível de um mundo invisível. Você pode escolher olhar para isso e ver coincidência. Pode escolher acreditar que o homem mais poderoso do planeta levou um soco do filho de 5 anos. Pode escolher acreditar que o Papa bateu a cabeça no carro. Pode escolher acreditar que tudo isso é paranoia. Ou você pode enxergar além do véu. Porque é exatamente para isso que esse canal existe. Se você chegou até aqui, você não é do tipo que aceita a primeira resposta. Você faz perguntas. Você conecta pontos. Você pensa por si mesmo. Ative o sininho. Compartilhe esse vídeo com alguém que ainda não enxergou. Deixe o seu comentário. Você acredita no Clube do Olho Roxo? Eu sou o Itani Muli. E aqui, nós enxergamos além do véu.